Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar e com alegria estamos de volta com mais uma edição do programa Com Fé é Possível. Sou um escolhido de Deus para transmitir as boas novas da salvação. É claro que isso implica em muitas mensagens de confronto, mensagens que vão tirar você do conforto espiritual, mas com certeza levando você para mais perto de Deus, para desfrutar uma vida muito melhor. Hoje vamos falar sobre um assunto que está envolvendo a maioria das pessoas. E eu começo afirmando que não tem como viver bem sem comunhão. Certa vez um membro fiel de uma igreja, era comprometido, zeloso, começou a pensar que talvez a vida cristã pudesse ser vivida de forma mais independente. Ele sempre questionava se realmente precisava ter uma igreja para manter sua fé. Após um tempo refletindo, decidiu que queria provar que conseguiria sustentar uma vida espiritual sólida sem a necessidade de frequentar cultos, estar numa igreja, enfim, nada mais de envolvimento com a igreja. Antes de tomar uma decisão, ele foi até o pastor e explicou seus planos, dizendo: "Olha, pastor, acredito que minha fé pode sim sobreviver sem estar na igreja. Vou continuar minha caminhada com Deus, mas vou me afastar dos cultos. Vou provar que é possível viver uma vida cristã completamente independente." Bem, o pastor ouviu com atenção e respeitosamente disse: "Estarei aqui quando você precisar. Que Deus te acompanhe, meu irmão." Bem, no primeiro domingo, longe da igreja, o homem sentiu um vazio quando o horário do culto se aproximou. E para tentar preenchê-lo, pegou sua Bíblia, leu alguns versículos, cantou um hino que gostava muito e orou. A experiência lhe pareceu boa e ele sentiu-se fortalecido em sua decisão. No segundo domingo, a mesma saudade do culto surgiu, mas ele se lembrou de sua convicção. Dessa vez, leu um trecho da Bíblia, cantou novamente, mas a oração foi mais breve e sem o mesmo entusiasmo. Pensou que sua fé não dependia de uma rotina, digamos, tão rigorosa. No terceiro domingo, ele apenas cantou rapidamente um louvor que lhe veio à mente e deu. Sentiu-se desmotivado em ler a Bíblia e as orações pareciam menos intensas. O culto que ele tanto valorizava, não faltava um domingo, estava se transformando em um hábito agora bem distante. Eis que chega ao quarto domingo. Ele se surpreendeu ao perceber que, quando chegou o horário do culto, não sentiu mais a necessidade de fazer nada. Absolutamente nada. Não abriu a Bíblia, não cantou, nem sequer pensou em orar. Sentiu que seu tempo estava livre para tantas outras coisas e uma estranha sensação de indiferença tomou conta do seu coração. No quinto domingo, sem se preocupar com o horário, decidiu sair para passear, aproveitando o dia como qualquer outro. As orações, os louvores e a leitura da Bíblia já não mais faziam parte da sua rotina. Em pouco tempo, o homem percebeu que o afastamento da igreja havia distanciado também de Cristo. Quais são as lições que nós podemos aprender com a experiência desse irmão, que aos poucos foi se afastando até se tornar desviado dos caminhos do Senhor? Eu quero que você fique comigo até o final, para que possamos juntos
orar e abençoar a sua família. Dessa experiência lamentável, vamos extrair, sim, algumas lições e que nós temos o completo amparo na Bíblia Sagrada. A primeira lição é a importância da comunidade da fé. Preste atenção. A igreja não é apenas um local para adoração. É a comunidade onde a fé, com certeza, é nutrida através de relacionamentos interpessoais que refletem o amor de Deus. Veja o que diz no livro de Hebreus, capítulo 10, e o verso 24 e 25. Consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Somos exortados a não abandonarmos a igreja do Deus vivo, pois a comunhão é vital para o encorajamento mútuo e para fomentar boas obras. Dietrich, no seu livro Vida em Comunhão, enfatiza que a vida cristã é inerentemente comunitária. Ele observa que a presença de outros crentes na fé verdadeira atua como um canal da graça de Deus, porque é através das interações e do apoio mútuo que os cristãos podem experimentar o amor e a misericórdia de Deus de maneira tangível. Escute algo muito sério. A igreja oferece suporte emocional e espiritual, ensinando e relembrando seus membros os valores e ensinamentos cristãos, o que é crucial para enfrentar os desafios da vida. Veja, sem esta convivência, os fiéis podem sofrer um isolamento espiritual, levando a uma fé enfraquecida. A comunidade, portanto, não só apoia, mas também desafia os indivíduos a sempre crescerem, servirem e viverem a sua fé de forma prática em tudo que fazem no dia a dia. É imprescindível essa vida em comunidade. A segunda lição que nós aprendemos é a necessidade de uma rotina espiritual. Meu irmão, amigo, você que tem temor em Deus, quem sabe você por muitos anos frequentou uma igreja, mas hoje não mais. Quem sabe você tem uma série de motivos. Você foi machucado, magoado, você não concordou com algumas coisas, mas escute bem o que o pastor vai falar. Perceba que a vida sem comunhão com os irmãos se torna uma droga, uma porcaria. Eu, como pastor, como conselheiro espiritual, tenho observado muitas famílias, em todas as classes sociais, não muda. Quando uma família começa a deixar a sua fé esfacelar, diminuir, enfraquecer, tudo começa a piorar. A união conjugal, o relacionamento, a conversa entre pais e filhos, filhos e pais, aquela comunhão entre a própria família já começa a diminuir e a desaparecer, cada um vivendo os seus motivos e a sua individualidade. Preste muita atenção na mensagem desse programa, porque isso se refere à vida de Deus, presente ou não, dentro da sua casa, dentro da sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Preste muita atenção. Práticas espirituais consistentes, como oração, meditação, leitura bíblica, são fundamentais nessa conexão com Deus. Quando lemos em 1 Tessalonicenses, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 5,
E a partir do verso 17, Paulo nos exorta a orarmos sem cessar, sem parar. Ele destaca a necessidade de uma vida contínua de oração. A ideia aqui nesse texto é de respiração, ou seja, assim como você não para de respirar, você não pode parar de orar. E eu quero te perguntar, indagar agora, se você não frequenta uma igreja, você desmotivou, tantos outros motivos que levaram você a parar, com certeza não ora nem na igreja e muito menos em casa. E mesmo se você pratica algum ato na sua casa, nunca será a mesma coisa do que estar na igreja. Quando lemos o Evangelho, lemos a Bíblia Sagrada, vemos que Jesus, por exemplo, ele ia sim orar nos montes, num lugar bem isolado, longe de qualquer barulho, qualquer perturbação, mas ele ia também para a igreja. Então aqui nós temos um aprendizado para levarmos para a nossa vida. O escritor Richard, no seu livro A Celebração da Disciplina, descreve a disciplina espiritual como um meio de graça, a graça de Deus, através do qual Deus sim pode nos transformar. Ele argumenta que a prática regular dessas disciplinas nos ajuda a aprofundar nossa experiência espiritual e crescermos na fé. Meus amigos, irmãos, sem essas práticas, nossa espiritualidade pode se tornar tão superficial ao ponto de perdermos o vigor e a profundidade que vem de um relacionamento íntimo com Deus. Veja só, uma rotina espiritual de você ir tal dia na igreja, de você todo dia ler a Bíblia Sagrada, fazer uma oração, ela vai estruturando a sua fé, nos dando estabilidade e direção, permitindo que enfrentemos as pressões, distrações da vida moderna, sempre com um coração completamente centrado em Deus. Então, quando falamos de disciplina espiritual, precisamos aprender que isso não deve ser apenas um hábito, mas um modo de vida que nos mantém conectados com Deus. Antes de prosseguirmos, nosso carinho aos patrocinadores desse programa: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura; Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual; CFC Salgado Filho, educando no caminho da segurança. E como apoiadores estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim; Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quando uma pessoa se afasta da igreja, da comunhão, corre o perigo da autossuficiência espiritual. Preste atenção. A tentativa de viver a fé de forma independente é uma armadilha muito perigosa. A tentativa de viver a fé de forma independente nos leva a vivermos uma vida segundo o nosso bel prazer, segundo aquilo que nós entendemos. Jesus, no Evangelho de João, lá no capítulo 15, e o verso 5, ensina que sem Ele nada podemos fazer, nos lembrando sempre da nossa dependência absoluta de Deus para sustentarmos nossa vida espiritual. No livro de Lewis, no seu livro com o título Cristianismo Puro e Simples, ele argumenta que a autossuficiência é ilusória, pois ignora a nossa necessidade intrínseca de Deus e da comunidade da fé. Você não pode negar essas verdades. Você precisa entender que a vida em comunidade não é opcional, ela é vital, imprescindível, necessária.
E nós precisamos levar isso muito a sério. Participando ativamente numa igreja séria, que ensina as Sagradas Escrituras, aprendemos sobre a humildade para buscarmos ajuda. Sim, humildade para buscarmos ajuda. Quando nós temos a necessidade de buscar ajuda e apoio, estamos revelando duas coisas no coração: humildade e sabedoria. Quando nós estamos frequentando uma igreja, com certeza nós vamos renovando a humildade e a sabedoria que vem do alto. Como estou lidando todas as semanas, todos os dias com pessoas, muitas delas estão desesperadas, aflitas, muitos problemas que vão agregando, vão somando, e quando a gente começa a fazer uma avaliação do porquê de muitas coisas ruins, negativas acontecerem, nós temos a convicção, a certeza, que é justamente a falta dessa convivência em comunidade. Mas eu me refiro, meus queridos irmãos, a uma convivência saudável com o assunto das Escrituras. Porque você pode muito bem fazer parte de uma associação, de um clube, praticar o seu esporte, nunca será a mesma coisa que você chegar na igreja, ter amigos, ter irmãos, pessoas diferentes, pessoas que moram em lugares diferentes, pensam diferente, mas creem da mesma forma no mesmo Deus. Que a partir desse programa, você comece a disciplinar a sua vida. Nós estamos nos aproximando do final do ano. É mais um ciclo que começa a se encerrar. E que tal você se programar para começar a viver uma vida mais disciplinada para as coisas de Deus? Venha participar, venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim. Não estou convidando você para trocar de religião, para você ter uma experiência com Deus, ouvindo a pregação do Evangelho, conhecendo novas pessoas e recebendo a oração da fé. Com fé, é possível. Quando lemos no livro de Provérbios, capítulo 11 e o verso 14, lemos que na multidão de conselheiros há sabedoria. Isso mostra como o conselho e o apoio dos outros são cruciais para o crescimento espiritual. Não crescemos, não avançamos, não florescemos, se não houver em nossas vidas esse componente, a humildade, para abraçar a nossa vulnerabilidade e reconhecer nossas limitações. Dessa forma, nós vamos abrindo espaço para que Deus trabalhe através das relações, trazendo cura, crescimento e renovação. A quinta lição que nós aprendemos é sobre a vigilância contra a indiferença espiritual. Cuidado, esteja atento, esteja ligado com tudo aquilo que vai acontecendo na sua vida. Nós precisamos estar constantemente prestando atenção na vigilância contra a indiferença espiritual. Escute bem o que vou dizer, porque isso é muito sério. A indiferença espiritual pode infiltrar-se devagar, sorrateiramente, apagando gradualmente a chama da fé no coração de uma pessoa. Quando vamos para Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, e os versos 15 e 16, Jesus está advertindo a igreja de Laodiceia contra a mornidão, um estado de complacência que pode nos afastar de Deus. O livro A Busca de Deus apresenta um alerta para o perigo de uma fé apática e sem paixão que leva à estagnação espiritual. Veja, manter-se vigilante e cultivar a fé diariamente é crucial para evitar que a indiferença espiritual nos afaste de uma conexão verdadeira com Deus. Isso tudo vai acontecendo devagarinho, de forma gradual,
levando a pessoa à destruição. Eu costumo dizer que o diabo não tem pressa. Uma das virtudes do diabo é a paciência. Então fique atento, vigilante em relação a isso. Antes de ir para a próxima lição, eu quero perguntar, você já se inscreveu no meu canal? Com a sua inscrição, seu apoio, seu comentário, levará o YouTube a entender que o nosso canal é relevante e então estará enviando essa mensagem para muitas novas pessoas. Obrigado pelo apoio, que Deus te recompense. Se inscreva hoje mesmo e, demonstrando o seu apoio, nós estaremos ajudando centenas e, por que não, milhares de pessoas a viverem uma vida melhor. A sexta lição que nós podemos aprender hoje é reconhecendo e aprendendo com os outros. Sim, reconhecer e aprender com as pessoas que estão na mesma comunidade, servindo a Deus. Reconhecer nossas falhas é um dos passos principais para que aconteça a restauração espiritual. Onde não há autocrítica, reconhecimento dos próprios erros, não há transformação, não há mudança. Quando lemos a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1 e o verso 9, abra sua Bíblia, confirme isso. Nós somos aqui encorajados a confessarmos nossos pecados para quê? Para recebermos perdão, para recebermos renovação. Você consegue perceber por que muitas áreas na sua vida, a sua família, não estão renovadas, estão impregnadas, uma poeira, um mofo, algo que acaba tornando as pessoas intragáveis. Não se tem prazer em conversar, não se tem prazer em trabalhar, porque está faltando Deus, a presença de Deus na sua vida e na sua família. Charles Spurgeon, grande pregador, frequentemente enfatizava que o arrependimento é fundamental para a renovação espiritual, permitindo-nos realinhar nossa vida com os ensinamentos da palavra de Deus. Aprender com os erros passados é buscar um retorno ao caminho certo, e assim nós vamos demonstrando crescimento e maturidade espiritual. Onde não houver reconhecimento de seus erros, dos seus pecados, ouça, não haverá mudança. Também não haverá libertação, muito menos transformação. É preciso haver humildade e reconhecimento dos pecados. Uma outra lição fundamental é sobre a centralidade de Cristo na vida da pessoa. Sim, Jesus Cristo no centro. A história mostra que afastar-se da comunidade, não ter uma igreja, pode significar exatamente isso, o afastamento de Cristo. Quando vemos na Bíblia o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, e o verso 17, nos lembra que Cristo, Ele é que sustenta todas as coisas, enfatizando sua centralidade em nossa vida espiritual. Se você quer um outro comentário também, posso mencionar Martinho Lutero, sempre defendendo Cristo, dizendo que Jesus deve ser o centro de todas as atividades e esforços. Cristo deve ser o centro. Não é o seu esporte, não é o seu dinheiro, não é a sua família, não é o seu casamento. Sim, Cristo tem que ser o centro de todas as atividades e esforços cristãos. Quando Cristo é o centro, nossa fé é fortalecida
e permanecemos firmes, mesmo quando enfrentamos tentações e desafios. A experiência desse irmão que foi se afastando aos poucos da igreja, lembra que a vida cristã é vivida sempre em comunidade, local onde somos fortalecidos, exortados, mas capacitados a cumprirmos a missão que Deus nos deixou. A igreja não é apenas um local de culto, mas é o corpo vivo de Cristo, essencial para o crescimento e a perseverança da fé. Longe do corpo, não há vida. Se o meu braço se desconectar do corpo, ele morre, apodrece, acaba. Que possamos valorizar, que possamos nos engajar na comunhão dos santos, reconhecendo que juntos somos mais fortes e refletimos melhor o amor de Deus ao mundo. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus fortaleça você. Quem sabe você se afastou da igreja. Quem sabe você há muito tempo se desconectou do corpo. Volte. Volte hoje. E você que nunca frequentou uma igreja, nunca teve uma motivação para isso, pense, ore e procure uma igreja mais perto da sua casa. Uma igreja comprometida com a verdade. Amém? Vamos orar. Se possível, feche os seus olhos. Poderoso Deus, muito obrigado por mais uma mensagem vibrante, profunda e poderosa. Eu oro nesta hora por todas as pessoas que nos acompanham. Eu oro por aquele que está agora retornando, voltando aos caminhos, voltando para a prática da fé na igreja. Senhor, eu repreendo toda a mornidão espiritual, toda a frieza espiritual. Ajuda, Senhor, esse pai de família. Abençoa, Senhor, esse casamento. Abençoa para que a família toda possa se disciplinar e começar a frequentar a igreja, ouvindo a pregação do Evangelho, porque isso sim faz toda a diferença na nossa vida. Pai de amor, eu oro nesse momento mediante o poder do nome de Jesus, repreendendo toda doença, repreendendo toda crise, todo trauma, toda dor. Eu oro por esta pessoa que está deprimida, abatida, se sentindo muito pressionada. Poderoso Deus, te levanta nesta hora com poder e autoridade, trazendo a resposta que essa pessoa precisa. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham aqui na TV Erechim. Você deseja contribuir com esse ministério, com esse programa? Está aqui na tela o QR Code. Temos a possibilidade, criando essa oportunidade para você que é empresário, nos abençoar, nos dar maiores subsídios. Você que é pessoa física e deseja também contribuir com o reino de Deus, com a obra do Senhor, faça isso. Deus te abençoe, Deus te retribua por essa ajuda. E eu quero fazer um convite para que você venha conhecer a Igreja O Brasil para Cristo aqui em Erechim. Estamos bem no centro da cidade, na mesma quadra do Clube Caixeiral. Rua Torres Gonçalves, 696, todas as quintas, 19h30, o culto da vitória, e aos domingos, às 19 horas. Lembrando para você levar os seus filhos. Família unida avança e cresce unida. Leve os seus filhos, pois temos uma equipe muito preparada para poder também ensinar os seus filhos as histórias bíblicas, e assim ele estará crescendo na fé, sendo uma pessoa muito feliz e bem-sucedida. Um abraço a todos e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento.